Olá, querida audiência do programa Segunda Opinião. Hoje vocês vão ter o privilégio de assistir a alguns dos momentos mais importantes do nosso programa durante o ano 2023. Uma reprise especial preparada para vocês nessa data de Ano Novo. Inclusive, eu quero deixar uma mensagem para vocês. Que Deus possa abençoá-los em 2024, que seja um ano de alegria, de paz e debaixo da graça e da bênção do nosso Senhor e Deus. Feliz Ano Novo, um grande abraço e sejam abençoados com o nosso programa de hoje. Lixo eletrônico, o descarte incorreto. E para isso nós queremos dar início ao nosso bate-papo de hoje, dando boas-vindas ao nosso querido CEO da Recitec, Alexandre Viana. Bem-vindo ao programa Segunda Opinião, Alexandre. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente bater esse papo desse tema tão relevante, né? Ok. Fala pra gente como é que surgiu a Recitec. A Recitec ela surge há mais ou menos 12 anos atrás, onde a gente inicia pela coleta seletiva dos resíduos sólidos tradicionais, ou seja, né, o plástico, o ferro, o alumínio. Depois disso, a gente percebeu com o tempo que praticamente toda coleta ela vinha com algo diferente, que não era o comum ali do plástico, do ferro. Eu emergi nesse ponto porque eu percebi que ali tinha algo diferente. E eu falei, bom, a gente precisa prestar atenção nisso. E conversando com as empresas, foi aí que a gente começou talvez a detectar o calcanhar de Aquiles, porque nenhuma empresa sabia o que ela estava fazendo. Então eu questionei alguns clientes mais próximos, poxa, mas você me mandou aqui um monitor, um celular quebrado? Ah, mandei. Então a gente percebeu que realmente nem as próprias empresas entendiam. Eu falei, opa, tem uma oportunidade aqui. Qual é a dimensão que você pode nos dar, assim, em alguns poucos dados a respeito disso hoje? Vamos lá. Eu vou começar por um dado que ele corrobora um pouquinho do que eu falei agora desse nosso início. E aí depois os anos foram passando, a gente percebeu uma demanda latente, começou a gritar. E a gente encomenda uma pesquisa para entender um pouquinho desse cenário e se realmente era algo que a gente deveria olhar com mais atenção ou não. E o dado que essa pesquisa traz, ele é bem alarmante, é uma pesquisa feita agora no final de 2020, então ela tem ela está super atualizada, que ela diz que hoje, basicamente, menos de 4% das empresas fazem a destinação correta do eletrônico. Dentro de casa, que tipo de lixo eletrônico que geralmente nós temos? Vamos lá. Os mais tradicionais. Então, a linha de TI, por exemplo, aquele monitor, aquele notebook, aquele desktop, o mouse, o teclado. Você pega um teclado de computador, que é o mais básico, quebrou 2, 3 teclas. Normalmente se compra um novo. E esse usado, um teclado desse tamanho, o que você vai fazer? Isso são os mais comuns, mas a gente pode pegar ar-condicionado, cafeteira. Imagina que todo produto eletro ou eletrônico, quando ele é quebrado, ele vai se caracterizar como um lixo eletrônico. Quais os principais segmentos posso indicar para que a Recitec possa coletar? E ainda, há mínimo de material para coleta? E quais materiais coletáveis e não coletáveis para a Recitec? O primeiro ponto, não existe mínimo, né? Claro que dependendo do caminho logístico que você vai fazer, você não vai atravessar o país para pegar um teclado. Então a gente instrui o cliente para que ele possa ter um ecoponto, para que ele junte um pouco de material para a gente fazer essa coleta. Esse nosso segmento, e eu fico muito feliz quando eu falo isso, nos permite ter um raio de atuação muito grande, porque diferente de outras áreas, a logística reversa, a gente não tem um nicho específico. Por exemplo, a gente vai pegar um escritório de advocacia grande, ou uma indústria química, uma indústria alimentícia, uma montadora de carro, uma telecom, qualquer empresa
ela vai ter, em determinado momento, o lixo eletrônico. A gente já marca a coleta, normalmente 24 horas, 48 horas depois é feita a coleta. Se a gente entender, bom, aqui tem um volume maior, já se coloca o segundo nível, né, um pouquinho maior, e aí a gente vai fazendo. Mas é uma operação muito rápida e muito simples. E eu posso fazer em qualquer lugar? Qualquer lugar. Hoje nós estamos falando diretamente de Piura, no Peru, e para nós é um grande privilégio podermos estar aqui e temos a alegria de recebermos no nosso programa, diretamente da casa deles, nosso querido casal de missionários aqui em Piura, a nossa irmã Irene Avelar e Alejandro Puerta, que está conosco nessa tarde, ou se encontra conosco aqui. Aqui no Peru é tarde, aí já sabemos que é noite. Bem-vindo, Irene, bem-vindo, Alejandro. Muito obrigada. Graças. O Alejandro, ele fala portunhol, então vocês devem ter um pouquinho de paciência com a fala dele, mas a Irene é brasileira. Irene, há quanto tempo você está no Peru? 19 anos. Quando eu cheguei aqui, eu trouxe o meu material todo em português e precisava de alguém para traduzir para o espanhol. E me falaram, né, a diretora do seminário me disse, olha, o Alejandro, ele tem uma letra muito bonita e sabe um pouco de português. Porque na época que ele foi seminarista, fizeram uma promessa para ele de que ele iria ao Brasil. Eles receberam uma visita de um pastor de Brasília aqui e fizeram uma promessa. E nisso ele começou a aprender o português, a ler livros em português. E quando eu cheguei, ele foi meu tradutor. Quando vocês começaram esse trabalho, qual foi a grande dificuldade na questão do evangelismo em relação à vida moral, à vida cultural? Qual foi? Bem, aqui nós temos muitas famílias que são fruto de um segundo ou terceiro relacionamento do homem. Por exemplo, aqui existe um costume dos adolescentes fugirem de casa. Então, eles começam a namorar e os pais geralmente são contra. O que eles fazem? Eles fogem. 14, 15 anos? 14, 15 anos. Eles fogem, depois de 3 dias, eles vêm, né, a família do rapaz vem negociar com a família da mãe. E acabam vivendo juntos, convivendo. Então, o relacionamento dentro da casa fica difícil, aí eles saem e vêm para cá. Os anos passam. Esse rapaz que não teve nenhuma outra experiência, digamos assim, sim, né? Sim, perfeito. Acaba olhando para outras mulheres. E aí ele vai e busca outra mulher. E tem filhos com essa mulher. É o segundo relacionamento. Mas sem deixar o primeiro, ou ele mantém os dois? Mantém os dois. Mantém os dois. Nós, como pastores, tínhamos que falar, olha, esse relacionamento não está correto. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra para os nossos internautas, nessa noite, a Irene e o Alejandro. Quero dizer que vale a pena servir ao Senhor. Nosso trabalho é árduo, mas a gente vê fruto do trabalho. A gente vê famílias sendo restauradas, a gente vê crianças mudando a maneira como elas veem o mundo, veem as famílias. É bom terminar um dia agotado, cansado, mas saber que uno fez algo importante, marcou a diferença na vida das pessoas, em especial das crianças. Hoje temos aqui no nosso programa, no nosso estúdio, Segunda Opinião, a Fabiane Mendes, casada, mãe de 3 filhos, membro da Igreja Batista Nova Aliança de Campinas, coautora do livro Do Lar ao Coração. Tem buscado ensinar e acompanhar mulheres na organização e beleza do lar, usando seus conhecimentos como organizadora profissional sob a ótica da Palavra de Deus. E também a Letéia Mates, casada,
mãe de uma menina e um menino, serve com a sua família na primeira Igreja Batista de Indaiatuba, mestre em História da Arte e consultora de decoração. Boa noite, meninas. Boa noite, se pastor. me permitem, a Teca, a Fabi, sejam bem-vindas ao programa Segunda Opinião. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Como surgiu esse projeto? Fala um pouquinho pra gente. O projeto começou antes da ideia do livro. Nós trabalhávamos com algumas mulheres nas nossas igrejas, a Fábio como voltada mais para a organização do lar, ajudando algumas mulheres a colocarem isso em prática na sua família, na sua casa. E como eu sou decoradora, também vim ajudando algumas mulheres da minha igreja a olharem para o seu lar, para a sua casa, procurar uma estética mais agradável, mais aconchegante. E nós víamos várias mulheres que não vinham olhando para o seu lar com amor, entendendo que é uma honra ter um lar, ter uma casa que o Senhor dá, e algumas nem querendo cuidar do lar, e outras querendo cuidar, mas tendo dificuldade para isso. Tanto na prática de quero cuidar do meu lar, mas não sei como, e o que mais tocava nosso coração eram aquelas mulheres que não entendiam o propósito disso, né? Não quero cuidar porque não vejo propósito, ou quero cuidar, mas não entendo o propósito. Então, Fabio, a gente começou a trocar muitas ideias, pensando como ensinar, ajudar, né? Nós também estamos aprendendo, mas como ajudar as mulheres a olhar para o seu lar com propósito bíblico. Com certeza um aprendizado muito grande para nós, porque o Senhor foi moldando o nosso coração, nosso caráter, e tem feito isso até hoje, né? É muito maravilhoso poder ser santificada pela palavra diariamente. Então, com certeza, coisas que escrevemos foram coisas que nos exortaram primeiro, mas somos muito gratas a Deus, porque apesar de nós, Ele usa pecadores para ajudar outros pecadores a serem mais parecidos com Cristo. Isso é incrível, né? Há algo muito interessante que elas estavam me falando sobre adoração e o lar. Fala um pouquinho sobre essa ideia, né, que essa questão de um lar bem apresentado, um lar que é realizado com amor por parte da mulher, reflete a adoração a Deus. A gente entende que Deus é o criador da beleza, né? Se nós percorremos a Bíblia, tem vários textos e versículos que falam isso. A Bíblia já começa em Gênesis falando que Deus criou uma árvore que era agradável aos olhos, né? Que era atraente ao olhar. Então a beleza é criada por Deus. Todos os contextos bíblicos que falam de beleza é uma beleza pura de um Deus santo, santo, santo. Então a gente entende que trazer essa beleza para o lar é uma forma de revelar o nosso Senhor. Penso que a gente pode incluir a questão de fazer as coisas para o Senhor como adoração para o Senhor, né? Às vezes a gente não vê, a gente vê as tarefas do lar como coisas enfadonhas e que não tem muito motivo para fazer, né? E vai repetir, é sempre a mesma coisa. Mas aí você coloca 1 Coríntios 10:31, que fala quer comais, quer bebais, façais tudo como para o Senhor. Você pode incluir, quer varra a casa, quer lave louça, quer tire o lixo, faça tudo para o Senhor. Por quê? Porque tudo pode ser uma maneira de adorar ao Senhor, de você dedicar os seus esforços para o Senhor como uma forma de gratidão pela salvação. Então, até as coisas mais enfadonhas e corriqueiras do dia a dia pode sim ser uma maneira de adorar ao Senhor e ser grato a Ele por tudo que Ele já fez por nós. Eu gostaria que vocês pudessem ambas deixarem uma palavra para os nossos ouvintes. Lá em Êxodo, Deus dá muitas tarefas para a construção do tabernáculo. Deus fala que Ele vai enviar homens capacitados pelo Espírito Santo para realizarem aquelas tarefas práticas. E Ele envia pessoas capacitadas e Ele diz que o Espírito Santo vai trazer habilidade para eles realizarem aquelas tarefas. Deus não nos deixa desamparadas também. A palavra de Deus é perfeita e é por isso que a gente pode confiar quando o Senhor diz, faça isso porque isso é bom para você. Para falarmos sobre o tema de hoje, nós temos o privilégio de recebermos nos nossos estúdios meu amigo, pastor, teólogo, filósofo, escritor,
preletor, enfim, o currículo dele é tão grande que eu brincava aqui antes do nosso programa que eu precisaria de todo o programa para poder apresentar o currículo dele, nosso querido Vinícius Couto. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, pastor Humberto, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Para mim é uma alegria, uma honra muito grande participar mais uma vez com vocês desse programa. Nós queremos começar exatamente falando desse tema, o verdadeiro sentido do Natal, pedindo a você que nos faça uma explicação, do Natal não, da Páscoa, né? Pedindo a você que nos faça a diferença entre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Perfeito. Vamos lá. A Páscoa judaica, ela começa lá naquele período antigo ainda, enquanto o povo hebreu, né, estava cativo, né, estava preso ali com o povo do Egito, e Deus havia trazido ali Moisés para conseguir libertar o povo de Israel. Então começa, na verdade, a Páscoa judaica em todo esse ínterim, né, por assim dizer. A gente tem ali aquelas 10 pragas, a última praga especificamente, aquela praga dos primogênitos, ela vai inaugurar a Páscoa judaica. A Páscoa judaica ela nasce exatamente dessa ideia de Deus fazer acepção entre os primogênitos dos egípcios e os primogênitos dos hebreus. E aí, daí que vem o nome Páscoa, inclusive, né, que é o Peshá, lá no nome hebraico, né, que seria ali um anjo, o anjo da morte, que passou para poder levar esses primogênitos, tanto de pessoas como de animais, né, e esse anjo, então, ele passa por cima do povo hebreu. Daí vem Peshá, passar por cima, né? A Páscoa hebraica, judaica, nasce nesse contexto, e ela tinha uma conotação de libertação, né? Era um momento de celebração do povo de Israel, deles saírem justamente dessa opressão do povo egípcio que dominava eles naquele tempo lá. E era uma festa que, além de ser um momento de alegria, tinha também algumas cerimônias, né, que acompanhavam todo esse rito aí. Então, por exemplo, uma das coisas importantes era justamente o sacrifício de um cordeiro. Esse cordeiro, ele deveria ser sacrificado por uma família inteira. Caso a família fosse um pouquinho menor, que não era muito comum naquele tempo, né, as famílias eram muito grandes, eles poderiam trazer alguma família vizinha, alguma outra pessoa ali para se ajuntar com eles. Eles então comiam a carne daquele cordeiro, também comiam ervas amargas, né, nesse dia para poder lembrar um pouquinho do sofrimento que eles tiveram no Egito. E além disso, a parte mais importante envolvia também a ceia pascal, que além desses elementos que eu já mencionei, eles tinham ali um pão sem fermento, né, o pão asmo, e tinham também um suco de uva, né, um vinho não alcoólico, até porque nessa época não podia ter nada fermentado e nenhum tipo de fermento no arraial do povo hebreu. Deixa eu trabalhar aqui uma coisa importante com você, Vinícius. Hoje a gente vê muito uma tendência judaizante dentro do cristianismo, principalmente nesses períodos festivos, que são as 3 grandes festas que o cristianismo, principalmente evangélico, tem, que é o Natal, a Páscoa e o Pentecoste, que eu digo que são as 3 festas basilares do cristianismo. Essa questão de judaizar o cristianismo, trazendo os costumes do povo hebreu para dentro da festa cristã, é contraditório? Com toda certeza é contraditório. O que acontece? Talvez o melhor lugar para a gente refletir sobre isso na Bíblia seja Atos capítulo 15, quando a gente tem todo um dilema ali, justamente com fariseus que se converteram ao cristianismo, se converteram religiosamente, né? Não necessariamente com o coração mesmo, né? Com a vida espiritual, mas mudaram de religião, né? E eles querem agora implantar todo o sistema judaico para a religião cristã. Eles começam a obrigar os gentios, né? Ou seja, aquelas pessoas que não eram etnicamente judeus, né? Não eram etnicamente do povo hebreu, né? Os estrangeiros, né? Por assim dizer, queriam obrigar esses estrangeiros cristãos a observar toda a lei. E aí lá no comecinho do capítulo a gente tem essa briga lá, Paulo brigando com eles, né? Discutindo que não é assim, e eles defendendo uma justificação que deveria ser feita por obras, né? E aí, inclusive, lá no contexto aponta que se o povo cristão não guardasse toda a lei, não podia ser salvo, que era um tremendo de um absurdo, né? Vinícius, nós estamos assim no finalzinho do nosso programa. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, nós podemos também experimentar 2 ressurreições. A primeira ressurreição é a ressurreição saindo das trevas para a luz, da morte para a vida. E a segunda ressurreição, meus irmãos, é a ressurreição para a vida eterna. A gente pode
pela ressurreição de Cristo, ter essa esperança, né, para sempre. Então resgate essa mensagem, né, repasse essa mensagem para as pessoas que estão aí ao seu redor. Jesus morreu, mas ele venceu a morte, ele ressuscitou, e nós temos essa esperança também de vencer a morte em breve e de ficar com ele por toda a eternidade, adorando em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Hoje estaremos tratando esse assunto, LinkedIn, a oportunidade que você pode ter na maior rede de networking do mundo. E temos o privilégio, a alegria de recebermos em nossos estúdios a Camila Dantas, proprietária da Comunicar-se, e queremos dar boas-vindas a você, Camila. Bem-vinda. Obrigado, boa noite, pastor Humberto, boa noite, pessoal, muito prazer estar aqui, agradeço muito o convite. LinkedIn, o que seria isso, Camila? Então, vamos lá, ela é uma rede social voltada principalmente para negócio, mas tanto para quem trabalha, para a empresa, voltada para a parte realmente de trabalho das pessoas. Né? Ela foca muito no network, então o que é isso? É nas relações interpessoais relacionadas ao seu trabalho. Então, ela é uma plataforma ótima, tanto para quem tem uma empresa e quer se divulgar, quer achar novos clientes, como quem também é funcionário, trabalha e quer fortalecer a sua imagem perante o mercado, quer procurar uma nova oportunidade, ou realmente, às vezes a pessoa até está feliz, mas ela quer fortalecer a imagem dela, quer ficar com uma imagem positiva, fazer as pessoas que conhecem ela, que seguem, saber o que ela está fazendo, os projetos que ela está envolvida, ou as promoções que ela está recebendo e esse tipo de coisa. Como fazer que as pessoas vejam e se interessem pelo meu perfil? O perfil ele tem que estar atrativo. Eu estava até comentando com você, o LinkedIn, quando a gente fala na plataforma mesmo, ela tem algumas informações e padrões que ela acha muito importante e que você precisa seguir eles para o seu perfil ser bem visualizado, você estar ali bem posicionado, né? A primeira é você configurar corretamente o mais completo possível o seu perfil. A segunda é você interagir, fazer sugestões, conversar, curtir as postagens das outras pessoas. A outra é você postar e compartilhar a informação. E por último, você adicionar as pessoas e aumentar sempre a sua rede. Então, se você tem um perfil, ele já está atrativo. A gente fala que principalmente aquela primeira parte é o seu cartão de visita. Okay. Então, você tem que estar com uma capa atrativa que identifique o que você faz, uma foto que a pessoa consiga reconhecer. Eu gosto sempre de dar os exemplos para o cliente. Quando você vai escolher uma foto, pensa que aquela foto, quando a pessoa estiver conversando com você, é como se ela estivesse falando com você numa reunião ou numa entrevista de emprego. Então, que imagem você quer passar para essa pessoa, né? É isso que você vai pensar na hora que você for escolher aquela foto. Nada de emojis? Nada de emoji, nada de foto com óculos de sol, de longe, na praia, pelo amor de Deus, gente! A questão de alimentar o LinkedIn do lado do profissional e do lado da empresa. Que conteúdos eu devo estar abordando, eu devo colocar, eu devo ter para alimentar o meu LinkedIn? O lado da empresa, é legal a gente focar no quê? Nos serviços que você faz, os benefícios que você traz para as pessoas, novidades do mercado, você pode trazer coisas que as dores do seu cliente, tocar naquilo, como aquilo pode ser, como você pode ajudar ele com aquilo. Você pode pegar novidades da sua empresa, coisas novas que você está trazendo. E quando a gente fala do perfil do porta-voz também, ou dos funcionários ali que estão trabalhando para a empresa, para divulgar a empresa, é legal também a gente falar um pouco da opinião dele, da visão da empresa, do que motiva aquela empresa, aqueles funcionários, o dono daquela empresa. Eu estando no LinkedIn, é interessante eu interagir diretamente com o pessoal de RH? Sim, para quem está buscando realmente contratação, é legal você buscar as pessoas do RH das empresas que você pretende trabalhar. Tanto você seguir os perfis, né, da empresa mesmo, quando ela tem o perfil da empresa, até porque muitas vezes eles divulgam as vagas por ali, como também seguir o pessoal de RH, que muitas vezes eles fazem a contratação, eles postam as vagas nos perfis dele, e a pessoa, você já interagindo, a pessoa te conhecendo ali mais ou menos, é um passo à frente que você está dos seus candidatos, dos outros candidatos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas, para falar, inclusive, da Comunicar-se, como é que eles podem entrar em contato contigo. Se você viu que existe a necessidade, que ela pode te ajudar, que você talvez não esteja usando da melhor forma, comece a seguir meu perfil, a gente tem bastante opção lá, a gente fala bastante sobre isso. Nós temos pacotes individuais que podem caber no seu bolso e podemos ajudar você. Lei Geral de Proteção de Dados é o nosso tema de hoje no nosso programa Segunda Opinião. Nós temos a alegria de recebermos aqui nos nossos estúdios
uma convidada muito especial, doutora Rebeca de Andrade, advogada, sócia administradora da RTJ Advocacia, consultoria jurídica e empresarial, formada em Direito pela Universidade Paulista, especialista em Direito Digital, Imobiliário Civil e Processo Civil. Bem-vinda, doutora Rebeca. Muito obrigada. É bom demais ter você conosco no nosso programa Segunda Opinião. Eu que agradeço pelo convite. LGPD. Eu vou falar devagar para não tropeçar aqui na língua. O que é LGPD? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi criada, né, com o objetivo de proteger os dados daquelas pessoas que acessam a internet, que têm fichas em médicos, em outros ambientes empresariais, ou seja, com a intenção de proteger os seus dados. Por quê? Antes de a LGPD surgir no Brasil, ela já era regulada na Europa, né, pela GDPR. Porém, aqui no Brasil, a gente, apesar de ter algumas leis que tratavam disso, como direitos de personalidade, dentre outros ali na Constituição Federal e no Código Civil, faltava ainda uma normativa específica para isso, porque as grandes empresas acabavam ganhando muito com a venda de dados, né? A gente costuma dizer que nada é de graça. Então, a partir do momento que você tem uma rede social, que você acessa um aplicativo ou qualquer coisa que está ali de graça para você, você está pagando com os seus dados. E a lei veio justamente para regular esse mercado aí de venda de dados, que ele não pode mais ocorrer sem autorização da pessoa que é dona dos dados, né? Aqueles papeizinhos que a gente geralmente preenche em mercado, ou está visitando um parque e vem os papeizinhos, aquilo pode se tornar em dados para serem vendidos? Sim. Inclusive, essa prática é uma prática que precisa ser regularizada para ontem. Por quê? Quando você preenche, por exemplo, você vai participar de um sorteio no mercado, você coloca ali todos os seus dados pessoais. E o que nós chamamos de dados pessoais? São aqueles dados que podem identificar a pessoa. Você coloca seu nome, seu telefone, seu e-mail, já é suficiente para te identificar. Às vezes tem o endereço da sua casa, o seu CPF, o seu RG, e todos esses dados, eles te identificam com muita facilidade. E aí é legal a gente diferenciar dados pessoais de dados sensíveis, né? Porque muita gente acha que esse tipo de dado é sensível, e não, eles são só dados pessoais. Dados sensíveis, eles são uma outra categoria que podem gerar discriminação, por exemplo, a crença religiosa, alguma doença, algo nesse sentido. Então, é interessante quem trabalha com esse tipo de papel, retendo informações dos consumidores ou quer fazer uma promoção. Isso é bem interessante porque isso aplica até no direito do trabalho, por exemplo. Tem empresas que gostam de presentear os funcionários. Então, no dia do aniversário, vai lá e manda um presente para o endereço do funcionário. A empresa precisa do consentimento do funcionário para usar o endereço para enviar esse presente. Porque no momento do contrato de trabalho, ele deu o endereço com a intenção de dar um endereço ali para o contrato de trabalho. Se você não regulariza essa operação e manda um presente para a pessoa no endereço dela, você está fazendo um uso indevido dos dados. Se você coloca a data de aniversário da pessoa no mural sem autorização dela, está fazendo um uso indevido dos dados. Então, isso acaba se tornando um problema gigantesco de coisas que são ali do dia a dia que a gente não enxerga às vezes, né? Quanto menos se falar, melhor, mais nós estamos nos protegendo. Exatamente. Esse conselho serve para os dois lados. Enquanto pessoa, quanto menos eu expor os meus dados, melhor. Enquanto empresa, quando você precisa dos dados de alguém, quanto menos dados você coletar, melhor para você. Porque você tem uma chance muito menor de vazamento de dados. E se esses dados vazarem, a chance dessas pessoas serem identificadas é bem menor. Olhando para aquela câmera ali, você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, que você julga ser importante. O recado que eu deixo é para você, dono de empresa, empresário, empreendedor, seja microempresa, empresa de qualquer porte e que trate de qualquer assunto. Procure com urgência um especialista para adequar a sua empresa à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu quero começar com uma pergunta que chegou para mim hoje no meu WhatsApp, logo à tarde, da Mônica Regali. Ela faz o seguinte questionamento: eu gostaria de tirar uma dúvida. Vi uma live em que o pregador disse que chamar nosso pet de estimação de filho é pecado. É isso mesmo? É pecado? Primeiro precisamos entender, pastor Norberto e querida Mônica, obrigado pela pergunta, o que é pecado. Segundo a teologia, a palavra de Deus, a definição de pecado é a transgressão voluntária
da lei ou de uma vontade conhecida do Senhor. A Bíblia não nos fala nada a respeito deste fato de colocar nomes, né, e chamar de filhos, por exemplo, a pets ou a objetos. Lembrando que o pet, ele pode cair numa situação de pecado, quando nós entendemos que há uma idolatria. Amamos mais o pet e substituímos Deus amando a ponto de trocar Deus em primeiro lugar da nossa vida por um pet, por exemplo. Acredito que nesse sentido caímos em pecado. Sobre revelação em algumas igrejas, como saber se realmente vem de Deus. A gente tem que saber distinguir entre revelação e revelamento. A revelação é o que vem de Deus. O revelamento é o que vem da fofoca. E tem muita igreja que trabalha no revelamento e diz que é revelação. Fica esclarecendo a vida dos irmãos publicamente e dizendo que aquilo é de Deus. Agora, a revelação que vem de Deus, ela vem para alguém, e em especial para edificar aquela vida que vai receber a revelação. Mas no momento em que ela está sendo dada a alguém, o Espírito Santo de Deus confirma no coração daquele que está recebendo que aquilo é de Deus. Várias vezes pessoas chegaram para mim com: pastor, eu tenho uma revelação para o senhor. E ao ouvir a revelação, a minha oração enquanto eu ouvi é: Senhor, se vem de ti, que haja paz no meu coração. Se não vem, que morra aqui nesse momento. As pessoas se reconhecerão no céu? Se sim, como será? Lembraremos dos fatos da terra? Nós reconheceremos os apóstolos de Jesus no céu? Douglas, boa noite. Espero que você também esteja bem. Eu sei que você fez uma cirurgia, que tudo possa estar correndo muito bem com você. Na grande verdade, Douglas, é que essa é uma discussão muito grande dentro do segmento teológico, se vamos ou não nos reconhecermos lá nos céus. Os que dizem que sim, colocam a seguinte questão, que nós vamos lembrar de todos aqueles que nós amamos e que conviveram conosco e que foram para o céu, e aqueles que não foram para o céu serão apagados da nossa mente. Mas há um outro segmento que diz que não, porque lá todos nós seremos um só corpo, uma só família, nós estaremos na mesma condição de adoradores de Deus. Então é muito difícil nós dizermos isso. Eu até brincava aqui com essa questão uma vez sobre se vamos nos reconhecer no céu ou não, que se Adão foi salvo e nós reconhecemos Adão no céu, nós temos que ter uma conversa séria com ele, porque ele estragou tudo aquilo que Deus havia feito, né? Mas a grande preocupação que nós temos que ter, Douglas, não é se nós vamos reconhecer uns aos outros nos céus, mas sim se nós vamos para o céu ou não. E eu espero que cada um dos nossos ouvintes tenham essa percepção que a questão mais importante nessa discussão é: eu estou com meu nome escrito no livro da vida das bodas do Cordeiro? E essa deve ser a nossa preocupação. Quando chegar lá, nós vamos descobrir se vamos nos reconhecer ou não. Boa noite, Mário. Um prazer ter com a gente aqui. Privilégio meu. Eu sempre quis participar de algo relacionado às minhas crenças, cara. Tenho uma profissão que eu amo, que é trabalhar diretamente na assistência na área da saúde, como técnico de enfermagem. Eu tenho um trabalho voluntário, que eu me visto de alguns personagens para ajudar as crianças e os adultos que estão passando pelo momento tão desafiador que é estar internado em um hospital. Alguém viu o Mário por aí? Ok, muito bem. Esse é o personagem que nós temos agora o privilégio de estar frente a frente. O Homem-Aranha. É melhor que Homem-Aranha. Melhor que o Mário, na verdade. Ok, Mário. Muito bem. Essa é a máscara pela qual você consegue acesso. É o traje que te dá acesso a locais que muitos religiosos, missionários, pastores, qualquer outro título que possamos citar aqui, não conseguem entrar e você consegue. Fala um pouquinho como surgiu esse projeto para nós. Bom, esse é um dos personagens, né? Um que a gente consegue levar um momento especial para as pessoas que estão internadas. O meu sonho foi poder ajudar as crianças e os adultos. Era só visitar, não queria nenhuma repercussão, nada parecido. Mas Deus, ele tem planos muito além do que os nossos sonhos, né? Bom, eu trabalhei no Hospital de Câncer Infantil. Dentro da área da saúde, eu tenho experiência em oncologia, pediatria, UTI cardiológico, UTI geral,
hemodiálise, transplante de medula óssea, mas foi trabalhando com crianças e com crianças com câncer que eu me encontrei. Porque eu sempre tive muito forte em mim um lado que é a quinta série. Eu sempre fui muito brincalhão. E a quinta série e trabalhar com crianças, ele me permitiu isso. Quando eu trabalhava nesse hospital, e lá eu não era o Mário, eu era o tio Mário, que eu trabalhava de touca de bichinho e nariz de palhaço, lá eu era um cara que tentava levar um momento especial para as crianças. Porém, todos os dias, ou a maioria dos dias, vinham alguns personagens vestidos de super-herói para visitar essas crianças, para tirar um sorriso, para tirar uma foto. E eu olhava aquilo e falava, cara, eu quero fazer isso da minha vida. Só que na época eu pesava 120 quilos. Porém, eu assisti um vídeo onde me motivou a emagrecer e fazer esse projeto. Foi quando eu perdi 35 quilos, 34 quilos em 5 meses e comecei a realizar esse trabalho. Na época eu trabalhava em 2 hospitais. Então, na hora do meu descanso, na hora do meu café, ou então de final de semana, que geralmente a chefia não estava, eu ia no quarto dos pacientes que eu cuidava e falava, ó, eu tenho um projeto voluntário, eu me visto de super-herói e eu quero muito visitar o seu filho ou o seu pai que está internado. E a família sempre autorizava. Então eu comecei a fazer isso escondido. Então a pergunta é, o que você acredita? Através dessa resposta dele, eu sei qual a forma que eu posso conversar com ele a respeito disso, porque dependendo da situação, isso pode ser ofensivo para quem está lá. Sim, ok. Né? Então, às vezes eu falo, cara, o que você acredita? Cara, eu sou ateu. Então, eu espero que você possa, em um momento especial, entender um pouquinho do meu trabalho e saber que tem pessoas e situações que é muito mais além do que você imagina. Eu estou aqui para te ajudar. Então, como é para o ser humano, né, o Mário, fazer o que você faz? Porque quando você fala, a gente vê o brilho no olho, a gente vê a força de vontade, a satisfação. Então, fala um pouquinho mais sobre isso que você deseja tanto e consegue fazer, que alguém disse, você faz o que eu não consigo. Como é isso para você? Eu acho que cada um na sua área, sabe? E uma coisa que eu sempre falo, cara, é que eu fui treinado por Deus para fazer isso. Desde a minha infância, cara. E a galera fala, pô, Mário, mas, cara, que difícil a sua vida, né? Eu falei, graças a Deus. Porque ele me treinou para ser o que eu faço, para fazer o que eu faço. Desde cuidar da minha família, até os hospitais que eu trabalhei, até cada paciente que eu cuidei, cada perda que eu tive próximo, né? E cada alegria, cada tristeza. E entender que ali é plano de Deus. E hoje nós temos uma equipe 10, top aqui conosco. Temos a Letícia Domingues, psicóloga clínica e neuropsicóloga. Também temos o Edilson Silva, ele pertence, é voluntário dos Amigos da Vida aqui em Campinas. Como também a Giane Rocha, que é enfermeira sênior no Centro Médico. E nós vamos conhecê-los. Boa noite, Letícia. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Edilson. Boa noite, pessoal. Muito bom. Nós agradecemos muito a oportunidade de poder estar conversando com vocês sobre esse assunto tão importante para todo mundo. E a nossa Giane, que é irmã em Cristo, é aqui da casa, você já deve conhecê-la. Boa noite, Giane. Boa noite, pastor. Muito obrigado por estar aqui compartilhando esse bate-papo tão gostoso. Eu vou começar com você, Letícia. Você é psicóloga clínica, não é? E atende, queremos valorizar a vida. Sim. Como tem sido o seu trabalho em relação a essas pessoas que precisam de ajuda e chegam até você? Olha, é muito importante falarmos da vida. Setembro Amarelo, né, tem uma campanha muito bonita de prevenção ao suicídio. Mas, assim, é um assunto recorrente, é um assunto que precisa ser dito todos os dias. Então, assim, é importante que a gente entenda que nós estamos lutando pela vida, né? Nós estamos vendo pessoas, a cada vez mais os quadros vão aumentando. Pandemia trouxe muita demanda, né? Depois disso as pessoas começaram a se sentir um pouco mais deprimidas, um pouco mais entristecidas. E não buscar ajuda numa preventiva, né, assim, rapidinho, quando começa, é o que faz toda a diferença. Porque se eu demoro muito para buscar uma ajuda, eu acabo não tendo tantos resultados bons. E o Edilson ali na ONG Amigos da Vida,
vocês trabalham também via chat, telefone. Como é o trabalho de vocês ali? Isso. O foco principal dos Amigos da Vida, que é sediado aqui em Campinas, é o apoio emocional, que nada mais é do que ter uma possibilidade que a pessoa possa ser ouvida, ser respeitada e não julgada. Ela pode falar do que ela quiser. Nosso trabalho ele tem sigilo, a gente garante o sigilo, exatamente para que a pessoa possa falar do que está acontecendo com ela, sem restrições, sabendo que ela não vai ser julgada. Porque isso vem do que ela estava falando, né? As histórias. Todo mundo tem a sua história. E é muito importante a gente poder compartilhar a nossa história, porque às vezes a gente percebe, ok, eu estou sofrendo, eu não estou conseguindo, mas é normal. As pessoas também têm dificuldades. Então, quando a pessoa se reconhece dessa forma, ela consegue superar. E uma coisa que é importante da gente estar trabalhando aqui, comentando, que é muito importante, é que a gente, todos nós podemos auxiliar uns aos outros. Essa coisa de ouvir o outro com atenção, é uma coisa que a gente pode desenvolver, a gente pode praticar. E a Giane já lidar com, vamos dizer assim, quase que o final dessa etapa. Fala um pouquinho pra gente, Giane, como que é isso no dia a dia ali? Olha, lá no centro médico a gente trabalha numa ala cirúrgica, onde muitas vezes podem vir esses pacientes para a gente. Mas tudo se baseia no acolhimento, né? No acolhimento, a gente tem um projeto lá que é o risco comportamental, né? Que às vezes, entre linhas, eles falam com a gente. A gente pede ajuda da equipe multi, o psicólogo vem e acompanha. E muitas vezes, quando a psicóloga ela já vê que precisa de um psiquiatra para atuar na ajuda da medicação, a gente aciona o psiquiatra e ele vem até a unidade, onde ele entra com a medicação, mas o psicólogo sempre está ali junto, sempre acompanhando, até a alta. Deixar uma palavra para os nossos participantes. Eu quero dizer que a vida é muito importante e a vida não é só sua. Tem uma outra pessoa que está te esperando. Edilson? Bom, agradecer a oportunidade e lembrar esse fato que a gente comentou, conexão, né? A gente precisa lembrar o tempo todo, a gente fala tudo em conexão, de internet e tudo mais, mas a principal conexão é entre seres humanos, entre pessoas. É difícil, é trabalhoso, mas é isso que dá a nossa sustentação. Letícia? Bom, também queria agradecer por estar aqui. Esse espaço é muito importante. Falar sobre saúde mental, sobre prevenção de suicídio, que é algo tão complexo e tão necessário, né? Eu queria deixar para você que está sofrendo. A idealização suicida é um desespero. É um comportamento impulsivo que você consegue vencê-lo. Só busque ajuda. Nós temos a alegria de podermos receber no nosso programa hoje uma especialista em Israel, professora de hebraico, nossa querida youtuber Sara Maia. Bem-vinda. Shalom, shalom a todos. Obrigado, pastores, pelo convite. E eu espero compartilhar aqui com vocês curiosidades sobre Israel, sobre o hebraico e o que vem edificar as pessoas que estão assistindo. Benção. Então começa falando pra gente, Sara. Como é que foi a tua experiência com Israel? A minha experiência começa desde a infância. Ali já com 11 anos de idade eu cheguei em Israel com toda a minha família, um casal de missionários. Fui para escolas judaicas. Como cristã eu não conhecia realmente a cultura judaica. E é engraçado que muitas das festas, do que o povo realmente faz, o que está no calendário do país, oficial do país, são coisas que estão na Bíblia e eu mesmo não sabia. Bacana, fantástico. Então começa por aí a minha experiência. E o professor Chicão tem duas perguntas. Ele quer voltar ao Yom Kippur. Existe perdão do governo judeu para com os prisioneiros? E qual o significado do Rosh Hashanah Rabbah? São duas perguntas. Então, vamos falar, desculpa aí pessoal por tossir. Então, ele perguntou sobre Rosh Hashanah? Isso. Rosh Hashanah é cabeça do ano. É uma festa que na Bíblia é mencionada como festa das trombetas.
Ok. Não é necessariamente na Bíblia um ano novo. O ano novo, se nós formos olhar, até os messiânicos, eu tenho muitos amigos que são judeus messiânicos e creem em Jesus, eles falam, olha, isso não é o ano novo da Bíblia. Mas em Israel se celebra como o Rosh Hashanah, que é a cabeça, Rosh é cabeça do ano. Então, como são festas muito próximas, o Yom Kippur e o Rosh Hashanah, é necessário o jejum realmente para o arrependimento, para a pessoa ter um bom ano. E a outra pergunta era... No Yom Kippur, se o governo perdoa os prisioneiros. Então, o governo, na verdade, não tem esse sistema de perdão, né, para os prisioneiros como antigamente. Porque existem leis, é um país democrático, e não é como antigamente que nós vimos até uma cena de Jesus que na Páscoa se libertava, não é mesmo? Mas hoje é um país moderno. Israel é muito curioso, porque apesar de ser um país muito antigo, uma história milenar, eles têm direita, têm esquerda, têm discussão, como no Brasil, tem as manifestações, tem parada gay. É um país que por ser democrático, ele dá espaço a tudo. Aliás, é o único país democrático daquela região. Daquela região, do Oriente Médio. Como que eles valorizam Jesus na Israel? Quer dizer, dessa forma, a opinião deles a respeito de Jesus. Essa forma. Muitas pessoas perguntam, Sara, ele é considerado como um profeta, igual no Islã? Eu falei, não, Jesus não é considerado profeta. Ele não é considerado ninguém. E se um judeu... Falando assim, abertamente, se alguém diz, não, é considerado um irmão nosso, não é considerado, muitos até acham que ele nem existiu. É porque o islamismo, você quando vai entrar em algumas mesquitas muçulmanas, eu já tive essa experiência, encontrei um livretinho, nós acreditamos em Jesus. Aí a pessoa vai e começa a ler, eles tratam como se fosse simplesmente mais um líder religioso, um profeta que veio, o profeta que veio, mas é só um profeta. Só um profeta. Quem não entende acha que eles acreditam em Jesus. Não, eles não acreditam, acham que Jesus foi um profeta. Eu queria que em um minuto, olhando naquela câmera ali, você deixasse uma mensagem para os nossos internautas e quem está nos ouvindo através da rede SPTV e também para a Fox Web Rádio. Olha, pessoal, muito obrigado por estarem aqui, por mandar as perguntas. Eu sei que muita gente está olhando agora para Israel por causa da guerra, né? Mas vamos tirar uma lição com esse povo que foi atacado de uma forma de surpresa, mas Israel sempre se levanta. Eles choram, mas se levantam. Nós temos alguém muito importante como nosso entrevistado, bate-papo dessa noite, querido amigo, irmão em Cristo, professor da Faculdade de Medicina da FAGE, Tomás Marques. Bem-vindo, Tomás. Que bom ter você conosco novamente no nosso programa. Obrigado, pastor. Boa noite, pastor Humberto, pastor Emerson, público que nos assiste, né? Prazer é meu. Esse tema é um tema crítico, é um tema muito delicado e importante, principalmente na nossa sociedade, que tem a cultura do alcoolismo, e isso sempre foi presente na história da nação brasileira. Sim. E eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre essa questão do uso do álcool e as suas consequências, que você fizesse uma abertura mostrando para os nossos internautas e falando um pouco mais sobre o que acarreta o uso do álcool. O álcool, na verdade, não só no Brasil, mas a nível mundial, né, ele tem um aspecto social, né? Então, o álcool, por ser uma droga lícita, muitas pessoas começam o consumo dele já na juventude, achando que pequenas doses não vão fazer mal, né? Porque os efeitos nocivos, né, ele não aparece a curto prazo, mas sim médio a longo prazo. E por ser uma bebida social, isso vai levar implicações, né, na nossa saúde. Pastor Emerson vai nos ajudar com esses slides.
que é a partir do uso, do consumo do álcool, né, como que ele age no nosso organismo, né? Então, primeiro assim, o etanol, ele é conhecido como a molécula de álcool, né, que é conhecido como álcool etílico, que ele é composto por várias moléculas de etanol. E essas moléculas, elas são transportadas, como qualquer substância no organismo nosso, ela é transportada pelo sangue. E o sangue, ele leva essas substâncias para todos os locais que tem água. Então, por exemplo, os órgãos no nosso corpo que são compostos de maior quantidade de água são os músculos, o coração, o fígado, os rins e o cérebro. Então, como o cérebro ele é responsável pela sinapse, ou seja, pelos sinais neurológicos, ele é um órgão que ele é primeiro afetado na resposta em relação à comunicação de outras células do nosso corpo. E quando se recomenda, por exemplo, a cerveja para quem tem pedra no rim, o vinho para quem tem problemas cardíacos. Que bom. Como é que é isso? Isso é tudo mito, então? Vamos lá. Primeiro, o que faz melhorar a filtragem renal nos túbulos contorcidos, né, distais, proximais e nos néfrons é a água. Então, por que recomenda cerveja? Porque cerveja é uma bebida alcoólica bastante hídrica, tem bastante água. Só que a água tem mais água que a cerveja. Então, se é para eliminar... Eu ia recomendar a melancia, então, né? Exatamente. Então, se é para eliminar o cálculo, né, renal, então tome bastante água. O vinho, né, efeitos terapêuticos, principalmente na função cardiocirculatória, é verdade? É na uva. A uva, a casca de algumas frutas, como principalmente a uva, a roxinha, ela tem polifenóis. Tem uma substância, um polifenol lá, que é o resveratreno. Ele é um polifenol muitíssimo importante como agente antioxidante. Então, ele previne a inflamação de vaso sanguíneo, melhora a aterosclerose, né, que evita o aumento do colesterol da lipoproteína de baixa densidade, que é o colesterol ruim. Então, ele melhora a função cardiocirculatória. Então, eu vou beber o vinho por causa disso? Não, mas o vinho tem um álcool. Aí o álcool entra nesses fatores nocivos. Então, toma o vinho integral, o suco de uva integral, que ele tem um efeito superior do vinho, porque ele não tem o álcool e tem o efeito protetor da função cardiocirculatória. Fantástico, é bom você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma questão de religião. Não. E não é uma questão de religião, é uma questão de ciência. De ciência. Olhando para aquela câmera ali, responda o que a medicina fala sobre o alcoolismo. Do ponto de vista médico, não existe consumo seguro para bebida alcoólica, né? Qualquer quantidade que eu beber, de curto, médio ou longo prazo, ele vai ter algum prejuízo para o nosso organismo. Ou seja, abstinência. Esse é o melhor caminho. Nem começar. Ótimo. Convidada de hoje para falar sobre o tema sucesso, dor e reconciliação é Bianca Pagliarin. Ela é pastora, comunicadora com mais de 15 anos de experiência, atua também como palestrante, apresentadora de rádio, programa de televisão, pós-graduada em neurociência e é fundadora do inovador Clube dos Comunicadores. Bianca, boa noite, seja bem-vinda, uma alegria ter você com a gente. Boa noite, pastor Emerson, Rejane. Boa noite a todos os espectadores aqui desse podcast. Me sinto muito grata pela oportunidade. Obrigada por me chamarem para compartilhar da minha história, para também inspirar, quem sabe, se o Senhor me permitir, se Deus me permitir, esse é o objetivo de inspirar, de mostrar que existe recuperação, que dá para ser feliz e fora da caixinha e a única forma é entregarmos-nos a Deus, é abrirmos o coração, e eu me sinto muito honrada, muito grata por estar aqui. Conta um pouquinho para nós, alguém criada na igreja, na palavra, não é? Praticante, atuante. Como aconteceu a sua ida para o mundo aí de sucesso? Qual a idade foi? Como foi? Conta um pouquinho para a gente. Pastor Emerson, eu tive uma infância onde eu não me sentia assim aceita, porque eu era acima do
coisa assim de me cobrar muito. E aí, acima do peso, com 12 anos, a gente se mudou de casa e eu estudei um pouquinho mais longe, né? Era uma distância maior. Então eu tinha que ir andando. E com o metabolismo de adolescente, eu emagreci rapidamente uns quilinhos ali, não que grande coisa, mas fiquei com o corpo um pouco mais fino, a ponto de daí minha mãe, Bi, vamos no embalo, ó, tô querendo fazer uma academia, você faz comigo? A minha mãe, né? Ah, vamos fazer uma academia aqui pertinho, tal. Aí você vai lá, faz ginástica, eu faço com você. E também para me animar, né? Pra que eu ficasse mais vaidosinha, né? Tava ficando adolescente e tal. E aí, um certo dia, na academia, uma mulher chegou pra mim e falou assim, ah, você tem um rosto bonito e tal. Você não quer ser modelo? Aí eu dei risada, né? Eu dei risada e falei assim, mas eu ia ter que emagrecer, né? Bom, mas enfim, pra resumir. Passando um tempo, eu via a galerinha da moda, né? Eu nunca me senti, desde aquela infância, eu não me sentia né, adequada e à vontade, assim. Porque eu me sentia como um peixe fora d'água, como se eu não pertencesse, como se eu fosse, na verdade, até aquela gordinha ainda, no meio daquelas magérrimas, modelos altíssimas. Eu fiz trabalho com a Ana Hickman, com a Gisele Bündchen, altíssimas, magérrimas, só que elas vinham praticamente, né? Eu pensava, essas daqui todas, elas são magras, tipo, já naturalmente. Eu preciso aqui ficar, né, contando as calorias. Então, eu me sentia uma farsa, tipo, eu não pertencia. E nunca foi, pastor, a minha vontade, sabe, ser modelo. Nunca foi isso. Tanto que na minha infância eu queria ser médica no mundo da moda. Comecei a sair com o pessoal que ia dar, né? Ia fazer uso da maconha mesmo, né? Nos arredores. E nisso já também não estava indo mais para a igreja, né? Então sempre dava um perdido. Sempre tinha uma desculpa, sempre dava um perdido. Comecei a ganhar dinheiro. Então isso também veio como uma coisa, ah, eu tô ganhando meu dinheiro. Então eu posso ser mais independente. E começa mesmo, tipo, ah, eu vou experimentar. A questão era mais uma questão de experimentar, porém, nesse impulso de, ah, preciso experimentar, porque sou muito jovem, não sei o quê. Você tinha quantos anos, Bianca, quando você experimentou? Quando isso começou, isso já foi lá para os 16, 17. Então eu queria que você, nesses 2 minutinhos, para deixar um para nós, respondesse para a Bianca, já dando a sua palavra, aquela pergunta, qual a lição de vida que você poderia descrever hoje para nós, em relação a tudo que você viveu? Se você quiser olhar para esta câmera e responder e já dando a sua opinião para o nosso pessoal. Sim, então de um jeito bem compacto. Não importa onde você chegou, o fundo do poço, até onde você cavou na sua vida, não importa o que você fez, não importa com quem você se envolveu, não importa o seu passado, não importa onde você morou, os lugares que frequentou. O que eu sei é que Deus, ele nos dá mesmo uma nova história. Só que para isso é preciso soltar o passado. Então, se você conseguir pelo menos olhar ali para o futuro, pelo menos com um pouquinho de fé, a tua vida se transforma. E quando pedimos essa visão, o Senhor nos dá um propósito. Ele não tem, sabe, alegria melhor, ou mesmo efeito melhor no nosso corpo, no nosso cérebro, do que percebermos que estamos vivendo um propósito.